Bom, então esse é o primeiro vídeo de uma sequência de inúmeros vídeos que a gente vai ver aqui em relação ao microagulhamento. Esse material ele é produzido para profissionais de estética, claro, tanto aqueles que estão no processo de formação, assim como também aqueles que já atuam, que já fazem atendimento, ok? Então, aquele profissional que já atende, mas ele quer aperfeiçoar, ele está pegando informações novas, esse é um momento interessante. Até porque a gente tem aqui um conteúdo atualizado, um conteúdo sobre o microagulhamento que vai colocar informações atuais sobre tecido epitelial, sobre técnicas e assim como também os ativos, ok? Agora, claro, eu preciso nivelar isso do ponto de vista que aquele aluno que está começando agora, aquela pessoa que está terminando um curso técnico, um curso superior em farmácia, biomedicina, odonto, ele também possa nivelar isso daqui. Então, novamente, é para profissionais que estão já atuando, assim como aqueles que estão no processo de formação. Essa informação é importante porque eu vou falar sobre conteúdos que são relacionados, que são ditos, melhor dizendo, básicos, ok? Citologia, histologia, mas também vou falar de conteúdos avançados, técnicas aprimoradas já sobre o microagulhamento. Essa informação é importante, porque senão a gente pega aqui um profissional que já atende, poxa, mas esse assunto eu já sei, ok, então vamos revisar esse assunto. Mas aquele profissional que está ainda no processo de formação, mas já faz alguns atendimentos, a gente precisa nivelar esse conhecimento, ok? Então, o que é o microagulhamento? Essa é uma informação importante, porque senão a gente inicia um curso aqui sem saber do que se trata, tá? Então, o microagulhamento é uma técnica já consagrada na estética, ela tem cerca aí já de 40 anos, alguma coisa assim. Já é ciência, não é algo exploratório. Tem diversos artigos científicos mostrando que o microagulhamento tem uma eficácia, uma eficiência muito interessante. Perfeito? Agora, a gente tem que pegar um pouquinho dessa linha do tempo e ir trazendo para perceber o quanto ela evoluiu, o quanto o microagulhamento vem evoluindo e trazendo mais eficiência, vem trazendo menos lesões na pele e quais são os perfis que tem em relação às técnicas. Perfeito? Então, nesse tempo, o microagulhamento ele foi colocado no mercado como uma técnica que vinha da medicina. Por que da medicina? Porque ela vinha com o objetivo aqui daquela questão de um processo de cicatrização. Então, percebam, o microagulhamento ele vem com uma relação na medicina, onde eles perceberam que tinha ali um processo de cicatrização e uma renovação celular, uma renovação tecidual. Então, a partir desse momento, foi observado, foi percebido o seguinte: então, se ocorrer microlesões, vai ter ali uma renovação celular. Percebe? Então, a gente observando isso, melhor dizendo, lá atrás, os profissionais observando isso, foi o seguinte: e se a gente fizer isso numa determinada sequência, numa determinada periodicidade, a gente vai ter uma renovação celular constante, um processo de rejuvenescimento constante. Isso é muito interessante. Bom, a princípio foi colocado somente esse processo de microagulhar, um processo de pequenas injúrias celulares. Dessa forma, não tinha ainda a inserção de ativos, ok? Agora, o que os ativos, a cosmetologia estuda muito? Ela estuda o seguinte: já que, melhor dizendo, o que ela estuda e o que foi observado? A cosmetologia estuda a inserção de ativos de forma mais eficiente, obviamente com menor custo. Pera lá, se eu estou exercendo ali um processo de microagulhamento que exerce microfuros na pele, parece que é um momento interessante de colocar os ativos. E se é um momento interessante de colocar os ativos, porque já está microagulhado, microperfurado, o custo é muito baixo.
a eficiência é grande e o resultado tende a se perpetuar por um determinado tempo. Ok? Além disso, o que é muito interessante em relação ao microagulhamento é que o resultado ele não é só percebido a curto prazo, na realidade a curtíssimo prazo o resultado não é percebido, mas a curto prazo, um mês, 30 dias, 60 dias já inicia um determinado resultado, assim como também ele é percebido ao longo do tempo. Porque uma vez que ele é estimulado, melhor dizendo, o tecido epitelial é estimulado, as células, fibroblastos, os queratinócitos, a gente vai estudar essas células aqui. Uma vez que essas células são estimuladas, a gente observa que esse estímulo, ele não é só agudo, não é só naquele momento, ele é ao longo do tempo. E se ele é ao longo do tempo, isso em média de 1 ano e meio a 2 anos, essa renovação celular e esse rejuvenescimento é ao longo do tempo. Existe ali uma troca de colágeno ao longo do tempo. Então, uma informação importante em relação ao que eu estou comentando aqui é que, primeiro, a gente não deve, não pode, não deve mesmo não deve prometer um resultado a curtíssimo prazo. Isso é importante no microagulhamento, em diversos procedimentos da estética, mas essa informação é muito importante, até porque se a gente promete ali um resultado a curtíssimo prazo, é o contrário que vai acontecer, porque nos primeiros dias o rosto ou qualquer local que foi feito o processo de microagulhamento vai ter ali, na realidade, um processo ainda inflamatório, mesmo que sutil por conta da técnica que a gente exerce, a técnica que você vai aprender aqui. Então, se esse processo de inflamação ele acontece, e é o que a gente quer, mesmo que seja um processo inflamatório controlado, a gente precisa sim alertar o paciente que nos primeiros dias ele vai ficar com a pele um pouco sensibilizada, ele vai ficar com a pele, com o rosto, se for o rosto, dependendo do tipo de pele, bem característico que foi feito o microagulhamento. Se é capilar, fica um pouquinho dolorido, o couro cabeludo, como tem osso, então fica um pouquinho dolorido, assim como estrias e assim por diante, certo? Então, essas informações são importantes para alertar o paciente como que ele vai perceber ao longo dos dias o procedimento, para ele não assustar se a pele fica um pouquinho sensibilizada, mas também para a gente entender o processo fisiológico. Esse processo fisiológico ele é iniciado no momento do microagulhamento. Com 7 dias ainda a gente tem esse processo inflamatório, termina ali por 7 dias, no máximo em 10 dias, e ali inicia agora um processo de um ciclo de uma renovação celular, um processo de renovação tecidual e principalmente um estímulo de um colágeno chamado de colágeno fisiológico. A gente vai estudar isso aqui de forma muito característica. Okay? Então, essa introdução ao microagulhamento ela é importante, ainda numa relação do tempo, correndo ao tempo, da historinha aqui do tempo, para a gente ver como que é importante o microagulhamento e a sua característica na estética básica e avançada, em meados aí de 2017, 2018, novas técnicas foram inseridas, que eu vou caracterizar bem isso daqui, é uma evolução da técnica de microagulhamento, novos equipamentos foram inseridos, novos ativos estão muito bem implementados e com isso a gente passa a ter um panorama novo na estética em relação ao microagulhamento, ok? Então isso nos gera mais segurança, protocolos para hipercromias que quase não era mais feito para melasma, protocolos que não eram tão feitos para melasma em relação ao microagulhamento passaram a ser feitos com uma segurança enorme. Então, novamente, essa renovação, inovação que se tem na estética em função de novas técnicas do microagulhamento nos dá mais segurança para trabalhar, e a gente vai discutir tudo isso daqui. Okay? Então é isso, essa é a parte do primeiro vídeo aqui em relação
a parte técnica do microagulhamento, é uma introdução aqui para a gente ter um panorama do que a gente vai discutir, tá? Claro, a gente vai discutir sobre os ativos, pele, mas esse primeiro vídeo, ele é muito importante, essa primeira parte é muito importante para a gente entender as bases do microagulhamento e aonde a gente pode chegar.